Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo. Hoje é dia 22 de novembro do ano de 2019, 19 diz. Hoje é sexta-feira, eu faço aqui o decreto da sexta-feira, hoje é sexta-feira, sextou para a maioria das pessoas, né? Não, para mim também, né? Mas tudo bem, o assunto que eu vou falar hoje é acho que o maior evento esportivo, futebolístico, vamos dizer assim, principalmente aqui no continente sul-americano no ano de 2019, que é a decisão da Copa Libertadores da América, né? Entre Flamengo e River Plate, primeira vez depois de... que na verdade é a primeira vez na história, né? Não é nem a primeira vez depois de muito tempo, não é a primeira vez na história que a final da Libertadores seria decidida num jogo só, né? Acho que é a primeira vez mesmo que vamos ter apenas um jogo para definir o título, né? Seguindo o expediente que é feito na Liga dos Campeões, e acho que é só a Champions League que faz isso, né? A decisão numa partida só e campo neutro. Inicialmente esse jogo, né, para quem não está lembrado, ele estava marcado para acontecer em Santiago do Chile. Devido aos protestos, devido ao clima tenso que se instalou no país por conta das manifestações, por negócio questões sociais, do transporte, coisa arada vai, o jogo teve que sair, né, de Santiago do Chile. O governo não garantiu segurança para esse evento acontecer em Santiago, e ele foi para Lima, no Peru, no estádio Monumental, né? Na verdade é um dos maiores estádios do país e é o estádio que pertence a um dos clubes tradicionais do Peru, que é o Universitário, né? O time do Universitário, que já foi times aí que já bateu de frente com grandes times da América do Sul em Libertadores e também em Copa Sul-Americana, né? E muitos vão perguntar, mas esse jogo poderia ter acontecido no Brasil, esse jogo poderia ter acontecido na Argentina? Não. O que acontece? A Conmebol preferiu um país neutro porque se fosse o jogo que acontecesse, por exemplo, em Manaus, em Brasília, vai ser favorecido ao Flamengo. Se esse jogo acontecesse, vamos supor, em São Juan, em Mendonça e Córdoba, ia ajudar o River Plate. Então, eles preferiram um local neutro, né? Que é Lima, que na verdade a história é o seguinte, né? A tendência de a gente ter muito torcedor do River Plate. Por causa do idioma, a gente tem muito torcedor de times argentinos em vários países da América do Sul, entre eles no Peru. Mas isso não quer dizer que os flamenguistas, que a torcida flamenguista não lote Peru, né? Eu já vi informações que torcedores do Flamengo são torcedores doentes, né? O flamenguista é igual corintiano, né? É torcedor fanático papelga, fanático de você abandonar emprego pelo time, tipo de abandonar família e esposa pelo time, coisa que eu jamais faria, né? Pelo menos eu tenho uma sã consciência, né? Eu ponho o futebol, o esporte, como entretenimento e abaixo das questões pessoais. As coisas pessoais têm que estar sempre na frente do entretenimento, né? E pessoas pagando, sei lá, 10 mil para ir pro Peru, tem gente que pagando uma fortuna, tem gente que pediu contas do emprego, pegou o seguro-desemprego para financiar viagem para um jogo. Isso é coisa de desculpa quem é flamenguista fanático, quem é torcedor fanático, mas isso é coisa de... Isso não é coisa de ser humano não, cara. Isso aí já passou das barreiras da sanidade, né? Já passou, desculpa, né? Desculpa, mas isso já passou nas barreiras da sanidade. Eu sei que as pessoas vão me atacar, vão me xingar aqui nos comentários, vai dar dislike, mas eu tô falando uma coisa às vezes para cutucar, né? Futebol é gostoso, eu adoro, eu amo esse esporte, eu amo esporte no geral, não só futebol, esporte no geral, mas você sair do seu emprego, na condição que está o Brasil, com problemas de emprego, você sair do seu emprego para pegar a indenização, que eu acho que você poderia fazer coisas melhores com essa grana, FGTS, por aí vai, e gastar para ver um jogo que você poderia estar no sofá da sua casa, fazendo um churrasquinho, comprando um monte de cerveja com os amigos, assando uma carne vendo o jogo, e você ia se divertir melhor do que você passar perrengue lá no Peru, não é? Eu tô falando porque tem muita gente que fez isso, muitos flamenguistas que fez isso. Eu não tô falando aqueles que têm dinheiro. Aqueles que são bem de vida, os burgueses, também é exagerado também, na minha opinião, também, né? Também exagerado, vamos ser sinceros também, vamos falar a verdade aqui. Eu sei que flamenguistas vão bater em mim, mas né, dar dislike, né? Mesmo aquele que tem dinheiro também, né? Aquele que tem dinheiro, tem gente
pô, vai gastar 10 mil, 20 mil, velho, não precisa disso, né? Eu sei que os flamenguistas que tem dinheiro vai pagar tanto tal, mas calma, né? Eu tenho uma dica, vê o jogo em casa, devia ver o jogo em casa com os amigos. Se é pra gastar um dinheirão, vai pro Catar, onde vai ter o Mundial de Clube, se caso o Flamengo ganhar o título. Que acho que o Mundial de Clube seria muito mais valioso, não sei, minha opinião, né? Mas aquelas pessoas que são trabalhadoras, que não tem uma condição real de você ir para um jogo no Peru, guarde o dinheiro, porque no futuro você vai precisar desse dinheiro. E não fica, né, pedindo conta do emprego. Eu estou falando isso porque quando o esporte, há 7 anos atrás, quando o Esporte Clube Corinthians foi para o Mundial de Clubes, foi lá para Tóquio, para o Mundial de Clubes, que ganhou do Chelsea, por sinal, teve gente que deu soco na cara do patrão para mandar, para pedir as contas para poder ir para o Japão. Tem gente que ficou 3 anos pagando na CVC um pacote para o Japão. Meu, coisa de doente isso aí, cara. Né? Isso não é coisa do torcedor de verdade, daquele torcedor que gosta do clube. É coisa de um doente. Isso aí precisa ser estudado psicologicamente, né? Os pessoal aí de psicanálise, os psicólogos, como fala? Esse pessoal de psicologia aí devia estudar o torcedor, né? Para ver por que o torcedor faz isso, né? Claro, eu não estou julgando o torcedor gastar isso, mas tem que ver o que está acontecendo. De repente pode estar suprindo, às vezes o clube que a pessoa ama está suprindo uma falta na vida, uma coisa básica, emocional que ela teve na vida. Também a gente tem que ver isso também, a gente também não vamos julgar, né? A gente tem que ver o outro lado. Então, falando da questão do fanatismo do torcedor, o jogo em si, né? Esqueci de falar do futebol em si, né? Do Flamengo. Os dois times são equilibrados tecnicamente. Eu acho que o Flamengo tem uma leve vantagem em cima do River Plate. O time do Flamengo é um time, digamos, forte, mais novo em relação à base do River Plate. A base do River Plate vem desde 2015, por aí, né? Campeão da última Libertadores, mas desgasta, né? Você vai passando pelos anos, vai se desgastando, né? Vamos falar as campanhas dos clubes aqui, tanto do River Plate, tanto do Flamengo, né? O River Plate, ele disputou a Libertadores no grupo A, ele foi direto para as fases de grupo, por ser campeão, e ele ficou em segundo lugar no grupo. Teve o Internacional, né? O Inter, que ficou em primeiro lugar, aí depois teve o Palestino e o Alianza, né? O Flamengo, né? O Flamengo foi do grupo D, que foi em primeiro lugar do grupo D, teve 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, olha, a campanha do Flamengo foi uma campanha de trancos e barrancos, então, porque o Flamengo, ele ficou com 10 pontos, empatado com Liga de Quito, a LDU, né, o Peñarol, só que o saldo de gols fez o Flamengo classificar, né. O Flamengo ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo, perdeu o terceiro, ganhou o quarto jogo, perdeu o último jogo e perdeu o penúltimo jogo, ganhou o quarto jogo. Então o Flamengo, ele jogou 6 jogos na primeira fase, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Eu acho que ele teve uma vitória a mais. Não, é questão do saldo de gols. Eu acho que o número de saldo de gols fez o Flamengo ficar na frente e ele deu em segundo, né? Aí vamos tentar achar aqui o mata-mata, né? O mata-mata. Pera aí, é que aqui é bem complicado aqui, porque eu tô vendo pelo Google, né? A tabela do Google é mais... muito complicado, pera só um minuto. Vê que a Libertadores é tão longa, que a Libertadores começou em fevereiro, né? Tá terminando agora, e a gente tá relembrando uma coisa que eu já esqueci, que foi as oitavas de final, a primeira fase. Vamos lá, o Flamengo perdeu o primeiro jogo com o Emelec de 2-0, né? Nas oitavas de final, o River Plate jogou com o Cruzeiro, empatou 0-0. Aí no jogo de volta, o Flamengo ganhou, tanto o Flamengo e tanto o River Plate ganhou suas partidas dos pênaltis nas oitavas de final. O Flamengo ganhou de 2-0 no Maracanã e forçou o jogo para os pênaltis. Todo mundo já fazendo piada, cheirinho. E ganhou de 4-2 do Emelec. O River Plate, né, lá no Mineirão,
Também empatou 0-0 com o Cruzeiro. E o River Plate ganhou de 4-2, né? A segunda vez que o Cruzeiro é eliminado por um dos grandes da Argentina, né? Tinha sido eliminado ano passado pelo Boca Juniors e esse ano pelo River Plate, né? Da Argentina. Aí beleza, isso é oitavas, né? Quartas de final. Aí já virou praticamente uma conferência brasileira, né? Porque teve uma chave dos 4 times brasileiros ficar tudo numa chave só, tanto é que o brasileiro foi para a final. E aí teve uma outra perna que teve 2 argentinos, aí teve o Cerro Porteño e o LDU. Bom, o River Plate ganhou do Cerro Porteño 2-0, esse é o primeiro jogo. O Flamengo ganhou do Internacional, o primeiro jogo 2-0. Vamos para as quartas de final, jogo de volta. O Flamengo empatou com o Internacional, acho que o primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo foi no Beira-Rio, 1-1. O River Plate empatou com o Cerro Porteño 1-1, já que o River Plate tinha feito 2-0, o River Plate avançou, o jogo foi no Paraguai, né? Semifinal, River Plate, aí já virou Conferência Brasileira e Conferência Argentina, né? Dando alusão lá aos Estados Unidos, às ligas americanas. River Plate 2, Boca Juniors 0. E no primeiro jogo o Grêmio e o Flamengo empataram 1-1. Na semifinal o Boca Juniors ganhou do River Plate 1-0, já que o River Plate ganhou no Monumental de Nunes por 2-0, o River passou. E aí, né, no jogo de volta, no Maracanã, entre Flamengo e Grêmio, o passeio do Flamengo, né? Um passeio, Flamengo, 1, 2, 3, 4, 5. Grêmio 0. Interrogação, exclamação, como dizia o saudoso Roberto Avalone, né? Exclamação. Flamengo, exclamação. Mas ele era torcedor do Palmeiras, mas tudo bem, se não houver um caso. Então, esses aqui foram as campanhas, né? Tanto de River, tanto de Flamengo. Curiosamente, as duas equipes na primeira fase não fizeram boas campanhas. Apesar que o Flamengo ficou em primeiro lugar em seu grupo, mas o Flamengo ficou empatado com os outros times. E no caso do River Plate, ficou atrás do Internacional, né? Do Inter de Porto Alegre. Vamos lá. Eu não vou passar as escalações, porque acho que os times vão divulgar as escalações. Mas eu vou falar assim as emissoras que vão transmitir, né? O jogo vai ser o seguinte, já vou adiantar aqui. A partida vai ser realizada como chama o nome do canal lá? Na Fox Sport. A Fox Sport vai transmitir a partida em dois... Olha, a Fox Sport vai transmitir o mesmo jogo em 2 canais com equipes diferentes. E a outra transmissão será da TV aberta da Globo. Agora um gancho para falar uma notícia não legal, né, sobre a Globo. A Globo vai fazer a transmissão, só que infelizmente o Galvão Bueno, que estava escalado para fazer a narração, ele sofreu um mal súbito, um problema cardíaco, aí teve que ficar internado para fazer o cateterismo. E ele não vai poder transmitir o jogo. Quem vai transmitir o jogo será o Luiz Roberto. Uma questão de repouso, né? Porque o Galvão Bueno não é uma narração esportiva. Para quem está com problema de coração, é bom se poupar, porque o narrador ele passa emoção. De queira ou não queira, ele vai gastando as coronárias, o coração, a emoção. Então tá certo a Globo afastar. O Galvão Bueno diz, né? O Galvão Bueno que é flamenguista, então, né? É melhor ter afastado mesmo o Galvão Bueno. Quem vai narrar vai ser o Luiz Roberto Demúcio, né? O narrador que ficou muito famoso aí por chamar os jogadores da França de negros maravilhosos. Não, deixa quieto. Cada um tem sua opinião, né? Cada um tem o seu gosto, né? Vamos respeitar, né? Recuperação pro Galvão Bueno, né? Vamos lá, né? Vamos ter um jogo histórico, vamos ter um jogo que vai mexer com o continente, que vai mexer com o Brasil, que vai mexer com o mundo, que vai mexer também com... quer dizer, o Flamengo não é Brasil, né? Porque pergunta para botafoguenses, vascaínos e tricoletes, né? Os tricolores, os torcedores fluminenses, se estão torcendo pro Flamengo. O River Plate vai ser a maior torcida do Rio de Janeiro, para ter certeza disso, hein? Eu vi aí no Facebook que no Rio de Janeiro tem muitos torcedores do River Plate. Surgiram torcedores do River Plate em tudo que até canto da cidade, né? O River Plate até tem sede, estádio lá no Rio. Tô brincando, tô zoando, né? É claro que a torcida, o futebol é isso, né? O futebol de clubes é isso. Bom, pessoal, que Deus esteja no coração de vocês. Esse foi aí o esquenta da bateria para a partida de amanhã entre
Flamengo e River Plate, vence quem vencer, mas o importante é o esporte, é a paz.